E aí, pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos começar a trabalhar com a linguagem de programação C. Eu vou mostrar para vocês os conceitos básicos da sintaxe da linguagem, como se define variáveis, conhecer um pouco dessa forma de definição, certo? Vamos conhecer também um pouco sobre as operações básicas, né? Os operadores básicos, né? Vocês já viram esses conceitos em algoritmo. A gente vai ver agora como é essa transformação, né, essa tradução para uma linguagem de programação. Lembrando que tudo que nós vamos ver aqui, ela vai ser específico da própria linguagem. Cada linguagem pode ter a sua sintaxe própria para descrever um determinado comando ou um conjunto de operadores, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado no momento que nós formos trabalhar, ok? Então vamos lá. Bom, eu coloquei lá no grupo para vocês essa questão do ambiente de programação, tá? Então aqui no ambiente de programação eu coloquei um ambiente que eu achei muito legal. Vocês podem testar, mas nada impede que vocês façam a instalação de um ambiente próprio na máquina de vocês, né? Tem vários vídeos na internet ensinando como instalar, por exemplo, o VS Code, que é uma das ferramentas que está se falando bastante, né? Ou mesmo o Sublime com os compiladores, que é o MiniGW, e a gente consegue trabalhar com linguagem C em modo offline. Mas como a gente está agora em ambiente remoto, a gente está trabalhando dessa forma, então eu resolvi mostrar para vocês essa plataforma, que é uma plataforma bem legal, onde vocês podem brincar, né, e trabalhar com diversas linguagens de programação no sentido de aprimorar o aprendizado, ok? Então aqui eu já fiz o meu cadastro, né, se vocês quiserem faço o cadastro de vocês, e aqui eu posso iniciar, né, e fazer o login na própria plataforma. Então vou aqui fazer o login na plataforma, já estou com meus dados previamente já cadastrados aqui, e assim eu posso brincar, né, e testar todo o conhecimento que vai ser mostrado para vocês, repassado para vocês, para que vocês possam, enfim, brincar com a linguagem, ok? Bom, então aqui a gente pode desenvolver em diversas linguagens nessa plataforma, tá? Vocês podem brincar com linguagem de marcação, né? E outras linguagens de programação, Python, Java e por aí vai. Então aqui tem um ambiente bem repleto de linguagem de programação. A linguagem que nós vamos trabalhar aqui, né, é a linguagem C, tá? Então eu posso marcar aqui linguagem C, ok? E dar um nome, por exemplo, aula 01, por exemplo, e eu posso assim iniciar o meu ambiente. Bom, a priori, a ferramenta, o que é que ela vai fazer? Ela vai criar para mim esse escopo básico, que é a sintaxe e estruturação básica da linguagem. Eu vou, antes de falar um pouquinho aqui sobre a ferramenta, eu vou comentar um pouco aqui sobre o código-fonte relacionado à linguagem C, ok? E a partir disso, depois eu comento as funcionalidades que a gente pode ter aqui nessa ferramenta. Lembrando que ela é tá residente em uma plataforma online, então tem que ter internet, tem que ter um navegador, né? Hoje em dia todos os navegadores são compatíveis com essa solução, então a gente consegue aqui testar, né, e trabalhar em cima da linguagem ou de outra linguagem, caso vocês queiram, ok? Bom, então primeiramente o que nós temos aqui dentro do código-fonte C, okay? Que nós vamos chamar de código-fonte C, e a extensão dele é .c, ok? Então aqui nós temos a primeira linha, ou seja, a linha de número 1. Aqui a gente tem uma inclusão da biblioteca de Standard I/O, que são bibliotecas onde tem os comandos de entrada e saída e funcionalidades específicas básicas da linguagem. Bom, aqui embaixo nós temos um escopo de função, que vai ser um dos nossos temas que nós vamos trabalhar dentro da aula de técnica de programação 1. Isso envolve o conceito de modularização de código, né, de argumento, de retorno de função. Então tem várias coisas associadas aí ao conceito de função, tá? Bom, nesse caso aqui a gente tem uma característica própria da linguagem. Todo código-fonte de linguagem C sempre vai ter uma função principal, que aí nesse caso uma função main. Aqui eu posso definir essa função main. Eu posso definir essa função main de duas formas. Eu posso defini-la com um retorno, que isso é um parâmetro, tá, de modularização, mas entendam que toda função, né, ela sempre retorna um valor.
Tá? Então vamos pensar que tipo uma expressão matemática onde eu passo valores e a expressão tem que me retornar um valor. A função ela é um pouco, fazer uma analogia bem parecida, né? Ela é uma funcionalidade do meu código, ela é um instrumento do meu código onde eu passo informações para ela e ela sempre me retorna um valor. Tá? Sempre me retorna um valor. Então aqui a função main ela trabalha justamente para isso. Tudo que eu programar aqui dentro ela deve me retornar um valor. Nesse caso, a estrutura básica da função main, ela sempre vai ser assim, tá? Eu vou tirar só esse print daqui, tá? Então, normalmente, ela é dessa forma, ok? Bom, eu posso escrevê-la de uma outra forma, colocando o comando void, conforme está aqui dentro, ó, escrevendo como? Fazendo com que ela não me retorne um valor, tá? Porém, ela pode gerar para mim um erro de execução. Tá? Ela pode gerar para mim um erro de execução ou pode gerar para mim um warning, ok? Eu vou rodar aqui a função para a gente ver qual é a saída que vai dar nessa lateral. Aqui nessa lateral vocês têm a aba console e a aba shell. A aba console, por enquanto, que a gente vai ver aqui, ela é uma aba onde tudo que eu executar desse lado, que eu programar, vai aparecer para mim. Tanto a resposta positiva, ou seja, o meu código rodando perfeitamente bem, ou a resposta negativa quando eu tenho erros de execução de código, ok? Ou erros na escrita da sintaxe do meu código. Eu vou rodar aqui para vocês verem o que vai acontecer. Bom, nesse momento aqui, o que aconteceu? Ele gerou para mim um warning. Tá? Por quê? Porque normalmente toda função ela deve obrigatoriamente retornar um valor. Esse void ele é apenas um artifício para evitar que essa função retorne um valor. Tá? Mas assim, se a gente for buscar mesmo a forma correta de construção, a gente sempre vai estar partindo pelos comandos iniciando, né? Ou a função iniciando com o comando int. Bom, se a função ela retorna um valor, eu tenho um comando associado a essa função, que é o comando return. Okay? É o comando return. A priori return, antes da gente aprimorar as técnicas de desenvolvimento em cima da linguagem C, a priori return, ele vai ser a última linha do nosso código. Por quê? Porque tudo que a gente vai fazer vai ser executado, vai ser mostrado nesse console para o nosso usuário e depois que ele mostra, ele dá o retorno da função. E com isso, a função ela finaliza e meu programa finaliza. Depois a gente vai ver, principalmente modularização, que a gente pode usar de forma mais eficaz esse retorno de função. Tá? Por enquanto ele vai ser somente para encerramento do meu código. Bom, olhando assim, então esta é a sintaxe básica, onde eu vou começar a desenvolver meus códigos utilizando a linguagem C. Okay? Bom, eu vou inverter um pouco a ordem e vou mostrar um pouquinho para vocês sobre essas questões das variáveis. E aí, pessoal, eu preciso que vocês pesquisem sobre a linguagem C, verifiquem quais são os tipos de variáveis que a linguagem C possui. Não são só 4, 5 tipos, são vários tipos, cada um com uma finalidade específica, tá? Eu vou ensinar aqui para vocês os tipos básicos, os tipos primitivos, ok? E a partir disso a gente vai aprimorando e trabalhando cada vez mais para aumentar mais o nosso, digamos assim, o nosso conhecimento, né? E o nosso gabarito mental acerca da linguagem de programação. Tá certo? Bom, nós temos aqui os tipos básicos. Vou colocar aqui, nós temos o int, que refere-se ao tipo inteiro. Nós temos o float, que refere-se aos dados do tipo real. Tá? Nós temos o char, que refere-se aos tipos caractere. Ok? E nós temos algumas variações. Double, okay? Que refere-se a dados de casas decimais bem maiores do que os reais. Né? Na verdade, ele é um real, só que ele é um real com maior precisão. Quando eu quero trabalhar com dados de maior precisão, eu posso usar o double. Okay? Então, nós temos esses básicos aqui. Vamos perguntar o string. String vai ter uma aula específica sobre string em linguagem C, que ela faz uma pequena diferenciação. Okay? Não temos o tipo lógico. Então, aqui a gente vai trabalhar, como eu falei em aulas anteriores, a gente vai trabalhar aqui com uma forma de representar os tipos lógicos. Tá? Apesar dele trabalhar com a resposta lógica, verdadeiro ou falso, mas ele não implementa um tipo lógico. Okay? Bom, e como é que eu faço então em linguagem C para definir uma variável? Eu uso as mesmas regras que nós vimos na aula passada, não pode ter caractere especial, não pode ter espaço em branco, não pode começar com número, tá? E tem que ser objetivo e claro. Por mais que essa questão da palavra
ou do que vai representar realmente o armazenamento daquele dado, né? Ou seja, eu tenho que criar o nome da minha variável que de fato eu consiga ler e entender o que ela vai armazenar, por mais que ele seja curto ou grande, tá? Existe uma, digamos assim, uma tendência a se ter variáveis com nome curto. Okay? Mas a gente já vê isso em análise de código e em outros programas que é preferível que quando não se puder criar uma variável com nome curto, não se preocupem em criar uma variável com nome longo. Tá? Isso aí não se preocupem. Mas tentem sempre ser direto e, se possível, criar uma variável com nome curto. E a partir da leitura do nome da variável eu consigo entender mais ou menos o que é de fato que ela vai armazenar. Bom, a primeira coisa que eu tenho que saber é que tipo é aquela minha variável. Então, se eu vou armazenar tipo a idade da pessoa, então a primeira coisa que eu tenho que definir aqui é o tipo de dado. Então, daqueles que nós vimos ainda agora, eu vou dizer, bom, idade eu sei que ninguém vai dizer por aí que eu tenho 30,2 anos. Não existe isso, né? Pelo menos se existe, eu nunca conheci alguém que me dissesse isso. Mas assim, digamos que eu vou perguntar a idade de alguém e eu preciso armazenar essa idade. Então, a primeira coisa que eu vou dizer para o programa C é o tipo que eu quero receber, nesse caso, desse contexto que eu passei para vocês, o tipo de dado inteiro, que nesse caso é representado pelo int, o nome da minha variável, idade. Tá? Se eu quero saber, por exemplo, quanto uma pessoa recebe, eu sei que salário é do tipo real, então vou lá float, a ferramenta até me dá aqui as opções, e eu vou lá e vou escrever salário. Todo final de instrução na linguagem C tem ponto e vírgula. Tá? Todo final de instrução na linguagem C tem ponto e vírgula, porque isso remete ao compilador C, que isso é um final de instrução. Okay? Então, o compilador C, que quando ele chega no ponto e vírgula, ele começa a execução, né, daquela minha linha de instrução. Okay? Bom, e aí por diante. Então, vocês estão vendo que está se repetindo o quê? O tipo e depois a variável. Tá? Bom, aí o que é que nós temos aqui? Nós temos essa forma simplificada de escrever, né, a forma mais original de escrever. Nós temos também variações. Eu posso pegar e colocar em uma mesma linha várias variáveis, tá? Então, eu posso colocar aqui na mesma linha variável 1, variável 12, enfim, estou dando nomes aleatórios só para vocês terem a representação disso. Então, eu posso declarar do mesmo tipo várias variáveis, tá? Na mesma linha. A linguagem C, inclusive, me permite declarar, por exemplo, uma variável com um valor inicial. Que legal, né? A gente vai ver isso aqui em programação, isso é muito importante mesmo, que a gente vai chamar isso de inicialização de variáveis. Todas as variáveis que vocês forem declarar no código-fonte de vocês, tá? Que vocês não forem recuperar nenhuma informação, são variáveis que vocês vão utilizar para fazer, por exemplo, uma somatória, alguma coisa, por exemplo, é importante que elas sejam inicializadas para não trazer da memória dados que ficaram lá residentes. Né, dados que foram esquecidos, no momento que uma variável aponta para uma posição, de repente ela pode trazer um dado e isso pode trazer problemas para o resultado final de vocês. Tá? Então é importante essa questão da inicialização de variáveis. E a linguagem C ela me permite que eu faça isso, que eu declare ou inicialize a variável. Ah, Divan, mas como é que eu posso fazer diferente isso? A declaração e a inicialização. Eu posso declarar a variável idade e dizer logo abaixo que idade recebe 0. Então, isso vai surtir o mesmo efeito. Só que aqui, o que é que eu estou fazendo? Aqui eu estou simplificando, né? Estou simplificando essa questão da inicialização de variáveis. Ou seja, declarei e já inicializei a variável. Ele entende perfeitamente bem isso daí. Okay? Então, posso ter essas duas formas. Tá? Bom, agora que eu sei como vou trabalhar com as minhas variáveis, eu tenho que saber agora outra questão. Deixa eu dar uma economizada aqui nas linhas, né? Para a gente poder ter uma visão melhor. Bom, então aqui dentro desta função, então daqui até aqui embaixo, por exemplo, antes do return, é onde eu vou construir o meu código. Tá? E aqui as minhas chaves, elas definem o escopo dessa função principal ou função main. Então, tudo que eu vou desenvolver, pessoal, sempre vai ser aqui dentro. Sempre. Até a gente chegar no módulo de modularização, tudo que eu for desenvolver das atividades, de teste, de exercício, né, ou dos meus programas básicos, eu vou desenvolver aqui dentro dessa minha estrutura. Tá? Então, é aqui dentro que eu faço tudo. E eu peço para vocês que, apesar da linguagem C permitir que eu faça isso, né, que eu declare minhas variáveis on the fly,
né? Ou seja, eu posso declarar minhas variáveis no decorrer da construção do meu código-fonte, mas que vocês tenham cuidado, né? E até a prática de, a partir do momento que o código-fonte de vocês, vocês perceberem a necessidade de utilização de outra variável, que vocês declarem ela no início dessa função. Tá? Então a gente vai dizer que bem aqui, vou colocar duas barras, que significa comentário, onde o compilador vai ignorar essa linha. Aqui nós vamos colocar sempre as nossas variáveis. Então qualquer variável que eu defina e que eu verifique, por exemplo, a necessidade, eu vou colocando ela aqui. Por mais que eu só vá utilizar ela lá pela centésima linha e assim por diante, não tem problema, mas declare ela no início. Por quê? Porque quando vocês forem fazer uma revisão, vocês não vão ter que ficar procurando num código imenso, por exemplo, de 1000, 2000 linhas, onde aquela variável foi declarada. Vocês vão logo para o início da função e vocês vão verificar logo todas as variáveis ali bonitinhas que foram utilizadas dentro daquele escopo daquela função. Okay? No caso aqui da função main. Então, esse é um dado muito importante. Bom, já sabemos que estamos agora no domínio, né, dentro do domínio da linguagem C. E agora a gente vai entender que atribuição na linguagem C não é aquela setinha para o lado. A atribuição na linguagem C vai ser o nosso sinal de igual. Então, por exemplo, se eu tenho uma variável aqui, vou pegar a mesma, idade, okay? Por mais que eu inicialize ela com 0, e ali é uma atribuição, e é uma variável, eu posso a qualquer momento mudar o conteúdo dela. Tá? Percebam que agora o sinal de igual ele serve para mim como atribuição. Se eu chegar aqui e dizer idade recebe idade mais 1, tá? Então significa dizer que ela foi declarada com o valor 0, inicializou com o valor 0, depois ela foi substituída pelo valor de 90, depois ela substituiu pelo valor de 91, porque somou idade, que já tinha o valor de 90, mais 1, então ela está em 91. Então, se eu fosse analisar o último valor da variabilidade, agora ela estaria com o valor de 91. Tá? E os operadores, a grande maioria, multiplicação, subtração, adição, né? Elas permanecem iguais, divisão, então isso não vai mudar com relação ao que vocês aprenderam, principalmente, né, em algoritmos. Tá? Então esses operadores eles permanecem com o mesmo símbolo, ok? Bom, mudando um pouco de patamar, né, trazendo mais novos comandos para vocês, então vamos ter o seguinte, o primeiro comando, que é o comando de saída, que é o comando printf, onde o relativo dele em algoritmo é o comando escreva ou imprimir, né, ou escrever, né, dependendo do tempo que vocês estiverem utilizando lá. Bom, aqui é o comando printf. O comando printf, tá, ele tem como funcionalidade similar ao que a gente viu em algoritmo, mostrar uma mensagem para o usuário. Então, se eu chegar bem aqui e colocar assim, por exemplo, bom dia, tá? E no final do comando, meu ponto e vírgula, apesar da própria plataforma me indicar com uma linha vermelha embaixo que está faltando algo, mas lembrando que eu acabei de dizer, trabalhar com ponto e vírgula no final de cada instrução, ok? E a gente vai ver que existem pequenas exceções, mais lá na frente. Bom, então aqui ele é um comando que mostra e informa a mensagem para o meu usuário. Se eu for executar, ou seja, onde é que eu executo esse meu código? Bem aqui nesse botãozinho Run. Então, quando eu executo o meu código, ele mostra para mim aqui o bom dia. Poxa, Edivar, mas ficou feinho, né? Ficou com esse sinal de maior, né? E tal. É porque isso é da própria plataforma. Mas isso iria acontecer mesmo que eu executasse aqui diretamente na minha máquina, que ela tem o C nativo. Okay? Mas eu posso também usar uns outros artifícios da linguagem, que é o /n. Tá? O /n, o que é que ele faz para mim? Ele, quando ele identifica o /n, ou seja, a partir do print daquela informação, quando o compilador detecta aquele /n, ele faz uma quebra de linha. Então, olha só, se eu pegar esse código e executar, o que é que ele fez agora? Ele escreveu bom dia e depois da exclamação ele detectou /n. Então, o /n, o que é que ele fez? Ele quebrou a linha. Com essa quebra de linha, o meu cursor, que é isso que eu chamo, que é cursor de linha de comando ou prompt de comando, né? Ele acabou indo para baixo, então não ficou mais com aquela característica feia. Existem várias variáveis, ou na verdade, símbolos de escape. Tem o /r, que é de recuo, o /t de tabulação e o mais comum, o /n, que é de quebra de linha. Tá? Em outras linguagens de programação nem é necessário porque, por exemplo, na linguagem Java já existe um comando que escreve e quebra a linha. Tá? Mas na linguagem C não, a gente tem que usar esses caracteres
ou simbologias especiais para a gente fazer isso daí. Perfeito. Só que como a gente aprendeu em algoritmo, o comando que imprime na tela, ele não imprime só uma mensagem. Tá? Ele imprime mensagens, ele imprime o conteúdo de variáveis, ele imprime mensagens e conteúdos de variáveis. Então vamos recapitular um pouco de como a gente pode fazer isso daqui na linguagem C. Tá? Então eu vou deixar bem aqui o idade recebendo 30. Então só para a gente ter um valor mais bonito, né, no momento de mostrar. Bom, eu posso mostrar o conteúdo dessa minha variável. Como é que eu posso mostrar o conteúdo dessa minha variável? Eu vou digitar aqui o printf, tá? E eu vou digitar o quê? Eu vou digitar a minha variável, eu quero digitar o conteúdo da minha variável. Só que na linguagem C, para poder digitar o conteúdo de uma variável, eu preciso de um carinha chamado marcador. E esse marcador, dentro do meu texto, ou seja, é onde eu vou posicionar o conteúdo da minha variável dentro de um determinado texto, ele tem uma formatação, que nós chamamos em programação de máscaras de formatação. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá, como é na linguagem C, como são essas máscaras de formatação. Então aqui a gente tem, ó, os nossos formatadores, o %C, quando eu quero mostrar um caractere, o %D, quando eu quero mostrar um número inteiro, o %F, quando eu quero mostrar um valor do tipo float, ou seja, com o menor número de casas decimais, o LF, que é long float, ou seja, que é o double, quando eu quero mostrar do tipo double, ou quando eu quero mostrar um símbolo, eu uso o % e o símbolo que eu quero mostrar, que nesse caso é o símbolo de %. Então, a gente sempre tem que utilizar, pessoal, o marcador ou a máscara de formatação relativa ao tipo de dado que a gente está utilizando no nosso código-fonte. Nesse caso aqui, ó, eu estou usando o quê? Eu estou usando o tipo de dados inteiro. Então, o marcador que eu tenho que utilizar é o %D. Tá? Então, vou chegar bem aqui, ó, voltando aqui, ó, ao meu marcador. Então, vou chegar bem aqui, ó, dentro das minhas aspas, porque é dentro do texto onde vai apresentar para o usuário, por isso que está entre aspas, o marcador. Então, %D. Tá? E aí, Edival, o código já está pronto? Não, pessoal, o código não está pronto. Eu preciso colocar vírgula e a variável que eu vou utilizar. Qual é a variável que eu quero mostrar o conteúdo? É a variável idade. Okay? E depois eu faço o quê? Depois eu coloco o ponto e vírgula. Tá? Então, aqui eu tenho a primeira demonstração de um print para o usuário, ou seja, mostrar uma mensagem do usuário a partir do conteúdo de uma variável. Deixa eu rodar para ver se está tudo certo? Vamos ver. Beleza, ó. Então ele deu bom dia, quebrou a linha e depois mostrou 30 e ficou de novo aquele cursor lá do lado. Poxa, eu não quero que fique esse cursor, eu quero que fique mais bonitinho. Então posso chegar bem aqui e dar um /n. Tá? Esse /n vai melhorar de novo aquela vista. Bom, aí bora olhar aqui o console, né? Vamos nos colocar no lugar do usuário, que o usuário não conhece o código-fonte, o usuário conhece apenas as saídas do sistema. Aí ele vai ler aqui bom dia, tá? Bom dia, até um cumprimento. E ele vai ver 30. 30? O que é 30? Não sei o que é 30. O usuário não sabe o que é 30, o desenvolvedor sabe, porque ele conhece a variável, ele sabe como ele criou a variável, por que ele deu esse nome para a variável, então ele sabe que o dado que está ali representa uma informação, que é a idade de alguém, que é 30, mas o usuário final não sabe. Então, para isso, a gente pode aqui utilizar esse artifício, né, e colocar aqui, ó, sua idade é 30. E eu posso colocar depois do %D anos. Olha só como é legal. Esse marcador ele vai exatamente colocar o conteúdo da variável que eu listei depois nessa exata posição. Então, onde eu colocar esse marcador no texto, o conteúdo vai aparecer. Então, bora colocar isso aqui para rodar para ver como é que vai ficar. Ó, sua idade é 30 anos. Legal, né? Então, por exemplo, Edivar, quer dizer que se eu colocar esse negócio aqui na frente, vou tirar o %D daqui e vou colocar ele aqui na frente, ó. Se eu colocar ele aqui na frente, vai funcionar? Pessoal, vai funcionar, né? Vai aparecer lá, 30, a sua idade é anos. Só que a mensagem ficou totalmente, né, maluca, né? O usuário vai olhar para isso aqui e te acha isso, né? Então, assim, é importante a gente posicionar o conteúdo das variáveis de uma forma bem correta, tá bom? Dentro daquele texto. Então, vou voltar lá para onde estava.
Comand X é 30 anos. Ok? Então tá bem aqui, 30 anos. Tá certo? Bom, continuando. Eu posso também, pessoal, mostrar mais de um conteúdo de variáveis dentro de um mesmo print. Então vamos colocar aqui, vamos criar mais umas variáveis aqui. Eu vou criar uma variável do tipo float. Nota 1, nota 2. Tá? Nota 2. Ok? Então criei duas variáveis aqui, tá? E eu vou dizer agora que a nota 1 de um determinado aluno, ela é 9, ok? E a nota 2, ela é, sei lá, 7. Deixei aqui. E eu declarei essas duas notas do tipo real. Poderia ter colocado as informações inicializadas lá em cima, mas eu deixei mais separadinho para a gente observar. Bom, então agora a gente tem duas notas. Se eu rodar esse código, vai mostrar as notas? Não, pessoal, não vai mostrar porque eu não tenho um comando print que mostre o conteúdo dessas variáveis. Só estou usando as variáveis dentro do meu contexto, mas não tenho nada que mostre o conteúdo dela. Para isso eu tenho que trabalhar no meu código-fonte. Então eu vou chegar bem aqui e mostrar o conteúdo dessas variáveis. Só que agora eu quero mostrar o conteúdo dentro de um mesmo texto. Então eu vou chegar bem aqui e dizer assim, ó. Suas notas são... escrevi errado. São... Que tipo são as variáveis? A nota 1 e a nota 2 são do tipo real. Então, vou usar um marcador %f, né? Eu vou colocar e %f. Então, vamos imaginar assim, vai aparecer para o usuário. Suas notas são, vai aparecer a primeira nota, depois o e a segunda nota do usuário. Beleza, então eu já tenho aqui as máscaras de formatação. E agora eu tenho que colocar as variáveis que eu quero que mostre. Então, vou colocar nota 1, nota 2. E aqui no final, o ponto e vírgula. E eu vou rodar esse código para comentar um negócio bem legal com vocês. Eu vou fazer bem aqui antes, pessoal. Vou dar um printf só para não ficar aparecendo sempre aquele cursor, tá? Então, no final, ele sempre vai quebrar aqui para a gente. Para não ficar colocando no texto, para não ficar poluindo o texto. Olha o que ele fez. Ele mostrou para mim o bom dia, a idade, né? E suas notas são 9 e 7. A gente está trabalhando com uma linguagem C que ela foi construída no padrão americano. Então, por isso que o separador decimal é o ponto. Tá? Depois, lá na frente, eu mostro para vocês como modificar essas formatações. Tá? Por enquanto, vamos entender como funciona a linguagem da sua forma mais básica. Então, aqui a gente tem, né? %f, depois nota 1 e nota 2. Eu quero que vocês entendam uma coisa e assim, atentem para isso. As máscaras de formatação, elas recebem um valor da sua respectiva variável, na sequência que foi definida lá. Então, a primeira máscara de formatação que aparecer no texto, ela vai mostrar o conteúdo da primeira variável que aparecer na lista. Então, aquele primeiro %f que tem aqui nesse texto, ó, esse primeiro %f, ela vai estar mostrando o conteúdo desse nota 1. E esse segundo %f vai estar mostrando o conteúdo de quem? De nota 2. Tá? Se eu inverter isso daqui, nota 2 e nota 1, o que eu estou querendo dizer? Que a primeira nota que vai aparecer aqui vai ser a nota 2 e a segunda nota vai ser a nota 1. Então, cuidado quando vocês forem posicionar as variáveis, porque isso daqui sofre influência no momento que a gente está escrevendo o nosso código-fonte, ok? Então, vamos lá. Então, a gente ainda permanece com o mesmo resultado. Eu posso mostrar um negocinho para vocês que é bem legal e funciona para os reais, tá? Ou para os double. Se eu colocar aqui, por exemplo, eu quero que apareça apenas 2 casas decimais. Se tratando de nota, né? Às vezes até uma casa também é interessante. Entre o % e o F, eu coloco o ponto 2 ou ponto 1. Ponto 2, o que é que eu quero dizer? Que independente do número de casas totais que eu tenho, né? Eu quero que tenha apenas 2 casas decimais, ok? Então aqui, pessoal, aqui eu tenho, ó, tá? O ponto 2 e o ponto 2. Se eu for rodar esse código, ó, vai aparecer para mim 9 e 7. E sumiu aquela quantidade de 6 zeros que nós tínhamos aqui atrás. Legal, né? Então a gente acaba brincando bastante. Pessoal, qualquer matemática que eu faça antes, onde, por exemplo, eu vou colocar soma, né, onde eu vou pegar nota 1 mais nota 2,
tá? Qualquer coisa que eu faça aqui, eu posso mostrar o conteúdo em qualquer print. Lembrando que qualquer nova variável que apareça aqui, eu devo fazer o quê? Eu devo declarar. É obrigatória a declaração de variáveis. E eu estou pedindo para vocês que declarem sempre no início da minha função, tá? Sempre lá. Declarou o main, abriu a chave, reservem aquele espaço para declarar as variáveis. Eu posso chegar bem aqui e dizer, né? Ou num print separado ou em outro print, né? Tendo como a soma. E eu posso colocar aqui, ó, ponto 2. E assim eu vou sempre melhorando o meu código-fonte, né? 9 mais 6, 9 mais 6 já, 9 mais 7 é igual a 16. Então, cada vez mais eu vou trabalhando aqui com o meu código-fonte. Então, a gente já viu como é simples trabalhar com o comando printf. Bom, partindo agora para um outro comando que vai ajudar bastante a gente a brincar com a linguagem C, que é o comando de recuperação de dados, né, fornecidos pelo usuário, que é o que nós trabalhamos em algoritmo, que é o comando ler ou leia, né? E aqui é o comando scanf. Como é que a gente trabalha com esse comando scanf? Então, vou voltar para cá. A partir de agora, eu não vou ter mais isso daqui, né? Já que o usuário que vai fornecer para mim esses dados, vou deixar só a soma, porque a soma é uma operação do meu código, ok? Então, a partir de agora, eu tenho o quê? Eu tenho o comando scanf, tá? Vou deixar aqui meu comando scanf. O comando scanf também trabalha, pessoal, com a mesma questão das máscaras, então eu preciso tomar cuidado no momento que eu estiver trabalhando com o scanf, ok? Bom, a primeira coisa que eu tenho que informar para o meu scanf é qual é a variável que eu quero recuperar a informação. Então, vou começar desde a primeira, a variável idade. A variável idade é do tipo inteiro, então eu sei que a máscara de formatação do tipo inteiro é o %d, ok? Então, tenho lá isso daí. Vírgula, e aqui eu vou colocar a variável que eu vou armazenar o valor que o usuário vai digitar. Com uma pequena diferença, antes da variável eu tenho que usar um parâmetro de referência e, que estou indicando que isso aí é a referência à posição de memória que a variável foi criada, tá? Então, somente o comando scanf tem esse caractere e comercial. Somente o comando scanf. O comando print não tem. Se vocês forem printar, colocarem ali na frente do idade o e, ele vai mostrar o endereçamento para vocês de criação dessa variável. Então, não é isso que a gente quer. Isso só serve para o scanf. Okay? Então, a partir do momento que o usuário digitar uma informação, ele vai armazenar nessa variável a partir desta formatação que está bem aqui, pessoal. E a gente aprendeu em algoritmo que se eu for rodar uma coisa assim, então vou lá, vou rodar. Ó, o cursor vai ficar parado aqui. Aí fica um negócio assim aparecendo para o usuário. E agora, o que o usuário vai colocar? O usuário não sabe, não foi orientado. Daí se eu colocar o 7, tá? Então vai dar um monte de erro aqui, porque lembre que as outras variáveis eu acabei fazendo o quê? Eu acabei excluindo elas. Olha só como tem lixo na memória. Percebam que se eu não inicializar, eu vou trazer dados que estão na memória, olha só. Eu criei as variáveis, mas a nota 1 e a nota 2, né? A nota 1 veio com 0, a nota 2 tinha um sujeira na memória, trouxe para mim. Se eu fosse recuperar, meu cálculo já daria errado. E eu somei isso daí, ó. Então, percebam, assim, é importante mesmo o processo de inicialização das minhas variáveis para não trazer esse lixo da memória. Mas vamos lá. Então, para o usuário, anteriormente, estava apenas uma telinha preta e ele não sabia o que fazer. Por isso que é importante, pessoal, sempre associar um comando de solicitação de dados do usuário com o comando print. Então, o print vai entrar aqui para fazer o quê? Para instruir o usuário do que ele deve fazer. Então, vou colocar aqui, digite a sua idade, né? Eu vou dar um /n aqui para ficar bonitinho, para ficar aparecendo embaixo. E o usuário vai digitar agora a idade dele. Vou mandar rodar. Ó, digite a sua idade. Aí o usuário vai colocar, pô, minha idade é... Colocar a minha aqui, 39. Aí, beleza. Aí ele vai mostrar, sua idade é 39. Vamos ignorar por enquanto o outro print, porque a gente ainda não pediu. Ok? Então, a partir de agora, pessoal, eu já tenho a forma de recuperar informações do meu usuário, né, que é o comando scanf, e sempre devo associar a um comando print. Então, eu vou para cá agora e vou pedir as notas do usuário. Então, vou lá, printf, digite a sua primeira nota. Oh, meu Deus. Tá? 2 pontos, né?
um /n aqui para ficar legal. Agora eu vou fazer o scanf relativo à nota. Então vou ter aqui o scanf e eu sei que o de float é o %f, tá? Eu sei que eu vou armazenar na variável nota 1 e eu sei agora que eu preciso colocar o e na frente da referência, ok? Então agora eu já pedi a primeira nota, eu vou pedir agora a segunda nota. Vou copiar e colar e só mudar os argumentos. Aqui está a primeira, vai para a segunda, tá? Segunda, aqui faltou o A da primeira, né? Para ficar bonitinho. E aqui nós vamos colocar a nota 2, que é justamente para a nota 2 que vai ser armazenada. Então, já tenho da idade, já tenho das notas, aqui está minha soma e agora deve aparecer tudo para mim bonitinho. Vou digitar a minha idade de novo, 39, vou colocar a minha primeira nota 4 e a minha outra nota 8. E agora ele mostra para mim, né, que a minha idade é 39 anos e as minhas notas são 4 e 8. Okay? Então, com isso daqui, a gente já tem aqui um primeiro passo para a gente começar a trabalhar com linguagem C. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês antes de a gente encerrar a aula aqui, né, que a gente já viu a utilização desses comandos, declaração de variáveis, tá? É o shell. Pessoal, isso daqui é para quem já está acostumado a trabalhar com modo de comando ou trabalha com Linux em modo terminal. Aqui a gente tem um acesso também a tudo que a gente desenvolveu. Tá? Aqui, deixa eu ver se tem todos os comandos aqui. Aqui eu tenho uns comandos da plataforma Linux, né, que é o more, onde eu consigo visualizar o conteúdo daquilo que eu fiz, ou seja, do meu código-fonte. Tá? Eu tenho também, deixa eu ver se funciona a tecla de atalho, Ctrl L, que ela limpa essa tela para mim. E eu posso executar aqui, por exemplo, o que foi, né, compilado pelo meu código-fonte C. Tá, então aqui é o 39, aqui eu digito minha idade 4 e 6 e eu consigo ter uma visão de como isso aconteceria se eu estivesse executando não pela plataforma em si, mas por linha de comando. Tá? É a mesma coisa, eu consigo brincar e fazer, né, essas visualizações mais específicas para quem trabalha com modo terminal, por exemplo, que conhece os argumentos, né, os comandos de manipulação de arquivos do modo terminal. Okay? A gente só vai trabalhar mesmo aqui no modo console e aqui no modo main. Então, com isso daqui, a gente encerra aí a primeira aula de linguagem C. Tá? Até a próxima aula, pessoal!